Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. Feliz 2025 para todo mundo, que esse ano seja um ano muito feliz, muito tranquilo para todos nós. Iniciando 2025, o primeiro vídeo aqui de abertura de 2025 vai ser para o Namjoon BTS. Seguindo aí a nossa listinha, né, eu recebi um comentário solicitando aí que eu continuasse a gravar os vídeos para o BTS, as leituras, e o próximo membro seria o Namjoon. Então, a pedidos, estou aqui fazendo a leitura. Para quem é novo ou nova aqui no canal, muito bem-vindo. Aqui a gente faz leituras para famosos nacionais e internacionais, tem um review de produtos que eu compro e compartilho com vocês minha opinião. Então, cartas, livros, produtos esotéricos, tem playlist aqui no canal. Todas as leituras dos famosos que eu já fiz no canal tá na playlist Celebridades. Inclusive do BTS, a gente já fez leitura pro V, já fez leitura pro JK, já fez leitura pro Jimin, tá? E agora a gente vai fazer leitura para o Namjoon. Um pedido que eu sempre faço para vocês é que quando vocês deixam nos comentários sugestões para mais leituras do famoso ou da famosa que vocês querem, eu peço que, por favor, façam um resuminho do contexto ali, do porquê que vocês estão me pedindo a leitura, porque nem sempre eu estou por dentro, nem sempre eu acompanho aquela pessoa. Então, se está namorando, se está ficando, se é um crush do fã-clube, em saber se aquele relacionamento tem possibilidade, né? A carreira da pessoa que está passando por um momento ali, quer saber o futuro da carreira, deixa lá nos comentários um resuminho, nada muito extenso, não precisa, mas só para eu poder entender o que eu preciso ver nas cartas, que contexto, né? Quanto mais informações ali num contexto da leitura, melhor fica, a leitura fica mais visível para a gente poder entender o significado das cartas. Sem mais delongas, a gente vai começar aqui a leitura para o Namjoon. Então, assim, eu vou seguir, né, as mesmas perguntinhas que eu tenho feito para todos os membros do BTS. Então, a gente vai entender como é que está o Namjoon no momento atual, a energia dele, como é que ele está manifestando, como é que ele está se sentindo, pensando, como as pessoas ali do lado estão enxergando ele, né? Na sequência, a gente vai ver quais são os desafios futuros que ele pode vir a enfrentar e a solução que ele tem para aquele desafio, né? Quais próximos passos da carreira dele. E por último, não menos importante, se ele tem alguém ali no coraçãozinho dele, né? Se ele está interessado em alguém, o que ele tem ali de contexto romântico, tá bom? Então a gente vai começar a leitura, a gente vai responder essas perguntinhas e vamos ver o que o tarô nos revela do Namjoon BTS. Vamos lá.
Bem, pessoal, o que que a gente vê aqui na mesa do Nanju? Eu ajustei a câmera para conseguir enquadrar bem aqui as cartas e vocês acompanharem comigo. A energia principal dele, como é que ele está atualmente, a gente tem um 9 de espadas. O 9 de espadas vem me falar muito sobre preocupações, tá? Preocupações internas, insônia, algumas questões emocionais aí um pouco mais abaladas, né? Se a gente for ver aqui, né, o desenho da carta, a gente vê aqui um, uma mãe, né? Uma mãe é um pai panda, ali tentando zelar o sono do filhote, né? O filhote está até com aquele chapéuzinho de dormir. E aqui embaixo a gente tem um limbo de pesadelos, né? De mãos, como se fossem mãos agarrando ali, né? Atormentando o sono dessa criança, né? Enquanto ali os pais estão ali tentando acordar, zelar, explicar que está tudo bem, que só foi um pesadelo. Então, o 9 de espadas vem falar dessas questões emocionais muito mais internas, aquelas preocupações que a gente tem dificuldade de resolver ou de externalizar ao longo do dia, e quando chega à noite, aquilo ali atormenta a nossa paz, o nosso sono, né? Então são aquelas preocupações que podem ser de coisinhas pequenas, bestas, até coisas mais complicadas em grande proporção, né? O Nanju, ele é o líder, né, do BTS, então a pressão, né, a responsabilidade que ele carrega ali no legado do grupo é maior, né? Não que os outros membros cobre essa responsabilidade, essa pressão dele. Mas ele, nesse título, né, ele com esse título de líder, gera realmente uma autocobrança, né, algo ali muito pessoal dele, né, dele estar ali à frente da situação, tomando voz, estando à frente mesmo do grupo, levando as responsabilidades, né, sendo representado ali, representando cada um dos membros. Então, qualquer coisa ali, ele vai se sentir muito mais pressionado, vai sentir que a responsabilidade cabe muito mais a ele, né? Então, é plausível que a gente entenda esses conflitos e essas angústias. Então, no momento atual, ele carrega com ele algumas angústias, alguns problemas que ele não está conseguindo resolver ali de uma forma clara e objetiva, e isso pode estar, inclusive, dificultando um sono mais tranquilo para ele, digamos assim. Quando a gente vai falar sobre desafios, né, quais são os desafios que o Nanju enfrenta, aqui vem falar muito sobre o BTS, né? Aqui vem falar muito sobre o conjunto, né? A parceria, o que eles têm ali que vai além de um grupo musical, né? Ele tem ali uma questão afetiva com os membros, né? Eu já vi vários momentos eles se tratando mesmo como família, o que é completamente normal, já que eles estão há muito tempo fazendo isso, né? Então eles já moraram juntos, interagem o tempo todo um com os outros, né? Então a convivência é muito grande, cada um conhece ali os trejeitos um do outro, as vulnerabilidades, e os pontos fortes de cada um, então eles realmente dividem ali uma irmandade muito grande. Então, quando a gente vem falar sobre desafios, a gente vem falar aqui do Ás de Ouros, que vem falar sobre estabilidade. Então, o medo dessa estabilidade acabar. Então, é como se o Nanju o tempo todo pensasse num plano A, num plano B, e se isso não der certo, o que, que a gente faz? Então, novamente, ele tem uma autocobrança muito grande como líder, como responsável. Então, é como se ele tivesse ali uma responsabilidade muito grande sobre o rumo do BTS. Então, se
BTS vence ou fracassa em algum ponto específico, ele toma aquilo como responsabilidade, né? E isso dali vai criando um sobrepeso muito grande. Quando a gente vê aqui o que o tarô mostra para melhorar essa carga, né? Melhorar essa situação, dar um conselho para ele. Então, se por exemplo fosse uma leitura particular onde eu pudesse conversar com ele, eu falaria assim: apesar de você ser o líder e apesar de você ter essa autocobrança de grande responsabilidade sobre o futuro, depende muito de você, né? Você se vê como uma peça-chave aí da situação. É necessário entender que um grupo, um trabalho, apesar do líder, né, a gente fala muito de parceria, de você estar ali conversando e entendendo também as fraquezas e as vulnerabilidades de cada um e como cada um está opinando diante daquele cenário. Então, não pegue tudo para você, né? Não abrace, não carregue esse peso sozinho. Todo mundo ali dentro do grupo tem uma contribuição importante e é uma peça-chave tão importante quanto você como líder. Então, não se cale, não tenha esse medo de falar os seus medos, a sua vulnerabilidade. Permita que os outros integrantes do grupo te escute, né? Entenda seus medos, suas fraquezas, quais são os seus planos A, B, C. O que eu vejo aqui muito é que você tem esses pesadelos, tem esse desgaste emocional no momento, porque você quer se manter o tempo todo muito forte, você quer transparecer como se fosse seguro para os outros membros. Então você quer ser ali aquela pessoa que os outros membros vão para pedir ajuda, né? Vão ali para chorar, para pedir uma solução, né? Então você acaba transparecendo essa imagem de ponto seguro, que nada ali abala, que você sempre vai conseguir dar um jeito. Mas você é um ser humano, como qualquer outro, né? Você não tem superpoderes. Então, o que o tarô fala aqui, o que a espiritualidade está tentando se comunicar com você, é que se permita ser vulnerável, se permita falar: meu Deus, eu não sei o que fazer, alguém me ajuda, vamos pensar junto. 6 cabeças, 7 cabeças pensam melhor do que uma só. Divida, compartilhe um pouco os seus medos e suas inseguranças, que juntos vocês vão conseguir ter um direcionamento. Juntos vocês vão caminhar para um rumo muito mais seguro, muito mais sólido, muito mais confortável, onde todos ali vão estar trabalhando em conjunto e cada um vai ter a sua contribuição chave para aquela solução, tá? Então é isso que o tarot fala, como solucionar os seus desafios que ainda estão por vir ao longo de 2025, 2026, né? Porque é o tempo mais ou menos que todo mundo vai sair aí do exército juntos, né? Mais ou menos essa margem. Então, são alguns desafios que você tem aí a enfrentar, sim, principalmente como líder, mas que se você falar, expor, pedir ajuda, mostrar essa vulnerabilidade, você vai conseguir achar a solução, vai conseguir achar aí a luz no fim do túnel, tá? Quando a gente vem falar aqui, pessoal, sobre quais são os próximos passos da carreira do Nanju, né? O que a gente pode ver aqui vem falar muito de um processo de criação, um processo estratégico aí, né? Sobre os próximos projetos, tanto solo, né, como em conjunto. Aqui, eu acredito que por estar em um cenário ainda, né, em um campo de muita instabilidade, muita incerteza sobre como é que vai ser o futuro do BTS dentro da empresa Hype, né? Então ali está muito
na margem da incerteza, eu já começo a ver aqui que o início dos projetos do Nanju tem muita divergência de opinião. Um quer uma coisa e o outro quer outra. Né? Pode ser aqui a ideia do Nanju com algum projeto específico, e aí os produtores, a empresa talvez não aprove, não acha ali que seja algo bom, algo que vai agradar o público, e ele lá tá batendo o pé falando, não, mas eu quero fazer isso, eu quero arriscar. Né? Então tem algumas divergências aqui entre o Nanju com pessoas que estão ali tendo uma certa importância na produção e eles não estão conseguindo se conversar ali, né? Aqui vem me falar muito de um projeto que abre o coração, um projeto muito mais sensível, onde o Nanju está querendo muito se conectar com as raízes. Pode ser a raiz dele, da infância dele, da vida dele, algo muito íntimo ali, ou mesmo a história, né, das raízes do BTS. Né, a gente tem aqui o Cavaleiro de Copas e o Seis de Copas, que vem me falar de algo muito nostálgico, algo muito emocional, muito coração. Aqui vem me falar até de possibilidades de parceria ali com alguém ali que tem uma certa importância para o Nanju e ajuda ali no processo criativo e emocional, pode ser um amigo de infância, ou alguma coisa ali relacionada a uma memória afetiva muito grande, né? Se não for uma pessoa de fora, pode ser até mesmo os próprios integrantes do BTS, né? Só que aí novamente tem essa divergência de como esse projeto vai andar, como esse projeto vai finalizar. Porque aqui a gente tem um 2 de espada, razão e emoção. O que é melhor? Um projeto que fala sobre amor, sobre algo nostálgico, ou algo muito mais estratégico, que a gente tem ali certeza que vai viralizar, que vai dar certo, que vai bombar, então algo muito mais relacionado a questões financeiras mesmo, né? Então tá nessa margem de incerteza, onde o Nanju quer muito mais se conectar com um projeto específico e pessoas ali importantes, pessoas ali, né, que têm algum peso no desenvolvimento desse projeto, não está muito confiante que é uma boa cartada, digamos assim. Né? Então, está um pouquinho aqui complicado nessa questão de projetos futuros da carreira. Quando a gente vem aqui, chegando já no fim da nossa leitura, não menos importante, né? A gente vem falar sobre a área afetiva, a área amorosa do Nanju, se tem alguém no coração dele, né? O que a gente pode ver aí da vida amorosa. Pessoas, eu vejo aqui, meus amores, que ele tá livre, tá disponível, tá com o coração aberto, tá desimpedido, mas ele é uma pessoa muito apaixonada, muito verdadeira, né? Então aqui eu vejo que apesar dele estar aberto, né, para o amor, não tem ali nenhum impedimento no coração dele, nenhuma questão do passado mal resolvida, nenhuma frustração nem nada, tá 100% aí disposto a embarcar num lance. Aqui eu vejo que ele é muito firme, muito determinado ao perfil de pessoa que ele idealiza como um pai ali para a vida dele. Então ele já tem ali um tipo ideal, né? Ele tem os critérios para quem pode ou não pode se enquadrar na vida afetiva dele, né? Ser uma parceira de vida. Então a primeira coisa é que seja uma parceira e que entenda muito a posição dele, né? Entenda muito o trabalho que ele leva, o assédio que ele tem, né? A gente tem um 3 de ouros que vem falar sobre trabalho em equipe. Então eu quero uma mulher que seja minha parceira de vida mesmo, que segure na minha mão e fale: aconteça o que aconteceu, eu tô aqui com você.
né? Não tenho medo, vou segurar sua mão, vou até o fim. Então, que possa vir as tempestades, que o barco pode furar, eu não vou pular desse navio, desse barco, sem você do meu lado. Então, é uma pessoa ali que tem que estar com ele para o que der e vier. Ele é muito leal a isso, a esse tipo de personalidade. Na sequência, ele quer uma pessoa que, além de ser romântica, né, além de ser uma pessoa ali amorosa, que tenha química, que tenha ali a sedução, né, que se permita se seduzir e que seduza ao mesmo tempo, né. E além disso, uma pessoa muito divertida, uma pessoa que seja realmente uma amiga, que ele possa conversar, que ele possa dar risada, contar piada, ser bobo, brincar, né? E a pessoa tá ali do lado dele sem filtro, sem julgamento, sem mimimi, sabe? Então, apesar dele estar livre no coração dele, eu vejo que ele é uma pessoa muito específica para o tipo de pessoa que atrai ele, que ali ele não vai se envolver com qualquer pessoa. Ele tem ali um perfil específico e ele vai focar nisso, ele não vai abrir muito mão, sabe? Então, as pessoas ali que vier na vida dele, né, que chegar ali a balançar o coração dele, vai ser minimamente alguém com essas características. É isso que eu vejo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu, particularmente, gostei muito dessa leitura. Obviamente, infelizmente, né, nem tudo são flores, então a gente tem aqui na leitura alguns pontos baixos, mas a gente também tem alguns pontos altos, né? Então, foi uma leitura que eu gostei de fazer, me surpreendi aqui, principalmente na parte amorosa. Foi interessante ver essas características que o tarô me revelou. Espero muito que vocês tenham gostado. Continuem aqui deixando nos comentários feedback, sugestões para outras leituras, porque eu estou sempre lendo e interagindo com vocês. Se você não me segue aqui no canal, poxa vida, corra, já me siga, já se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Já curta, comenta, compartilha com aquele amigo ou amiga que gosta do universo esotérico e do BTS. Conheça a playlist celebridades e veja ali outras celebridades que talvez seja do interesse de vocês, que eu já trouxe aqui para o canal e de tempos em tempos eu sempre estou atualizando. Se você quer uma leitura para fã-clube, terapia holística ou para a tua vida, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações que você precisa, valor da mesa, como é a entrega da mesa, dinâmica da mesa, todas as informações estão lá no site. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no direct do Instagram. Sou eu que estou lá conversando contigo, respondendo e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. E se você quer contribuir com o canal, com o crescimento dele de outras maneiras, conheça aqui embaixo o Valeu Demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!